Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Um prazer estarmos mais uma vez reunidos para celebrar o nome do nosso Senhor e agradecermos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, de forma maravilhosa tem feito em nossas vidas. É um prazer rever os irmãos unidos com um só propósito, adorarmos. Vamos juntos celebrar a esse Deus maravilhoso. Com essa canção que nós começamos aí, Tu és Santo. Essa música é muito linda e ao piano aí ainda mais bonita. Eu amo o piano, né? Então sou suspeito. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Pedimos, ó Deus, que fala o nosso coração nessa noite. Pedimos que nos oriente na Tua palavra, que nos ensine, que molde o nosso coração dentro do Teu querer. Pedimos, ó Pai querido, que a Tua soberana vontade, ó Deus, reine sobre nós, a Tua soberania seja vista e nós nos rendamos diante do Teu senhorio. Fala o nosso coração, é o que nós suplicamos, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, estamos iniciando nossa celebração. Quero deixar aqui os nossos recados para as nossas atividades durante essa semana. Nós continuamos aí com as nossas lives, toda quarta e sexta-feira, com o irmão Aldo e a irmã Ariela, nas devocionais, momentos de refrigério e comunhão. Sei que alguns irmãos têm participado. Há até uma pesquisa interessante, né? Você já tem participado? Quantas lives você já viu, se você pudesse contar durante esse período de pandemia? E quantas lives nossas você esteve aí participando ou como você foi abençoado nesse período? Nós estamos chegando aí ao final do ano. Esse ano foi incomum para todo mundo, né? Não teve nada de comum nesse ano. A gente até brinca, eu vejo algumas vezes alguém postando no Facebook lá, o que esperar de 2020, né? Não acabou ainda não, mas tem muita coisa que pode acontecer nesse ano. E do jeito que está sendo estranha, nada me espanta se mais alguma coisa estranha acontecer nesse ano, né? Então, irmãos, vamos orar pedindo a Deus misericórdia e que nos dê capacidade de chegarmos do outro lado aí, chegarmos em 2021 vivos, né? Vamos orar por isso, se assim for a vontade do Senhor. Então continuamos com as nossas lives. Eu tenho sido ricamente abençoado, espero que você também, né, ouvindo, participando, crescendo aí com as nossas lives durante a semana e também nos finais de semana. Continuamos com as nossas atividades, os jovens reunindo todo sábado, virtualmente ou não. Esse foi o primeiro sábado presencial dos nossos jovens, então, depois da pandemia, vamos ver aí como vai andar. Continuamos orando por isso e pedimos que Deus esteja abençoando o trabalho deles, que continue firme. E no domingo de manhã, sempre 15 para as 9, 9 horas, estamos soltando aí o link da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E eu fiz um questionário lá, uma perguntinha lá no nosso WhatsApp, no WhatsApp da nossa igreja, sobre termos uma atividade no domingo de manhã, um culto no domingo de manhã, quem estaria disposto a participar. Alguns irmãos se manifestaram, não todos, mas eu preciso ter um parecer, a igreja precisa se mobilizar, precisa falar, pastor, tenho vontade, não tenho, gostaria, mas, enfim, irmãos, se posicione. Eu preciso de ter um posicionamento para que a gente possa dar prosseguimento, porque daí não adianta também eu vir para cá e vir sozinho, né? Então eu quero saber dos irmãos, querem participar? Querem vir? Você não consegue vir à noite, gostaria que tivesse um culto de manhã para você estar participando? Vamos interagir, vamos participar, vamos nos envolver para estarmos juntos celebrando ao nosso Deus. Está aí sinalizando uma vacinação, né, no nosso estado, né? O governador do estado disse que vai ser obrigatório, né? Não sei, ainda vamos esperar para ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas havendo a vacinação, quem for vacinado não vai ter dificuldade de vir, né? Vacinou, vem para o culto, né? Quem foi vacinado, vem para o culto, não vai ter mais problema, porque está vacinado, né? Então, vamos orar para que tudo corra bem, né? Que tudo corra tranquilo e você possa voltar à atividade juntamente com a igreja, participando e celebrando junto, ok? E as nossas atividades 19h30, sempre aqui na nossa live, semipresencial. Nós temos vagas, né? São 30 lugares, mas ainda não estamos ocupando todos. Então, deixo aí em aberto aqueles que desejarem vir participar.
é só vir, comunique, avise, olha, estou indo participar, só para a gente ter um controle. Não fiz uma lista, essa semana não fiz uma lista especificamente, mas se você quer participar das celebrações, é só dizer, eu estou indo, e a gente vai fazendo aí um controle, ok? Meus irmãos, vamos dar continuidade então? Vamos cantar? Hino 301 do Cantor Cristão. Quero pedir a irmã Edenilson para nos ajudar na regência desse hino, crer e observar. Vamos juntos? Louvado seja Deus, né? Que Deus maravilhoso esse que nós temos, que nos dá a sua palavra, para juntos celebrarmos, para juntos caminharmos, servindo a Ele. Ao Senhor toda honra e toda glória. Minha gratidão ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que tem participado, que tem investido no trabalho de missões, que tem investido no trabalho da igreja, tem participado, cooperado. Nosso louvor a Deus, nossa gratidão ao Senhor. E por isso nós vamos agora falar um pouquinho sobre nosso trabalho de missões, o que a nossa Junta de Missões Nacionais tem feito em todo o nosso país. Então, aqui está o nosso tema, a nossa divisa. Nós vamos, a uma só voz, ler esse texto, esse tema, vamos lá?
Porque Ele me amou, é o tema. Vamos juntos? Porque Ele me amou. Nossa divisa está em 1 João 4,19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos agora ouvir o testemunho, um cordel de missões, né? Vamos ouvir aí um cordel e logo em seguida nós vamos cantar o hino de missões. E enquanto estivermos cantando, dos que estão presentes, quem veio preparado com seu dízimo, a sua oferta, poderá depositar no gasofilácio que está aí no centro do nosso espaço de cultos. Vamos lá? Vamos assistir o cordel? Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Esperança de salvação.
Cada domingo nós temos compartilhado algo de missões. Hoje nós colocamos este cordel para que nós possamos lembrar do trabalho que nós temos entre os sertanejos, lá no sertão do nosso país. Quantos irmãos quantas pessoas têm sido ganhas para Jesus ali naquele sertão? Quantas vidas têm sido alcançadas? Quantas pequenas cidades lá no sertão do Nordeste têm sido alcançadas porque irmãos entenderam o chamado, entenderam o amor de Deus e se dispuseram a ir. Vamos orar nesse instante, agradecendo pela vida dos nossos missionários e pedindo também pelos nossos nordestinos. Vamos lá? Bendito Pai, amado Deus, nós agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus de missões. O Senhor abre o nosso coração, o Senhor nos chama a cumprir o teu chamado, a cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor faz, ó Pai, com que homens atendam ao teu chamado, mulheres atendam ao teu chamado, jovens atendam ao teu chamado, e vão até os lugares aonde nem todos podem ir, para alcançar aqueles que estão tão distantes dos grandes centros do nosso país, como no sertão do nosso país, no sertão nordestino. Muito obrigado, Pai, por esses que se dispõem, por esses que vão, e ali, ó Deus, alcançam esses corações. Continua, Pai querido, levantando homens e mulheres para a tua obra, e continua, Pai querido, usando a tua igreja, para que possamos frutificar, levar o teu nome, proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos falado, irmãos, sobre missões, mas também lembremos-nos que fazer missões não é somente ir, mas é também contribuir para que outros vão em nosso lugar. Então, se você tem se preparado para a sua oferta de missões, então vá colocando aí à sua disposição. Nós vamos fazer o encerramento na segunda semana de novembro, o encerramento da nossa campanha de missões, e você terá a oportunidade de trazer a sua oferta de missões, ok? Aqui, ou se você não pode vir aos cultos, você pode nos avisar, e os nossos irmãos estarão dando um jeito de chegar até você, para que a sua oferta de missões possa alcançar os nossos missionários. Equipe convite, tem a palavra agora. Nós vamos adorar ao Senhor com cânticos, e logo em seguida, a dupla, né? Hoje não vai ser o quarteto, mas vai ser a dupla, a irmã Danilce e Ednei, tem a palavra para trazer-nos uma mensagem musical. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Às vezes a gente canta, principalmente esse cântico que é tão conhecido. Eu acho que todos aqui sabem de cor. E a gente canta como se estivesse cantando qualquer outra música. Mas vamos cantar prestando atenção na letra. Todos esses 3 cânticos que a gente vai cantar, as letras maravilhosas. Então, vamos prestar atenção na letra e cantar com o coração. Dizer realmente que tá aqui, aquilo que está na letra, que possa ser aquilo que esteja no nosso coração. Beleza que há em ti, tu és para mim
reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus.
voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar somente a Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque Tu és o único Deus, Senhor, o sustentador, o criador de todas essas coisas, aquele que nos dá esse fôlego de vida, que nos mantém em pé, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, pela graça maravilhosa que nos alcançou. Pedimos que nessa noite o Senhor estenda, Senhor, essa graça a todos que estão aqui, que todos possam verdadeiramente ouvir a Tua voz e obedecer o Teu chamado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Este hino que estaremos cantando tem como título Jesus me segura na mão. Esse hino ele faz parte de um livreto chamado Melodias de Vitórias. Melodias de Vitórias. Um livro que tem muitos hinos com mensagens muito ricas. E essa é uma delas. E esta letra fala de... Não importa o que você vai passar, os seus momentos... Jesus está sempre te sustentando com sua mão, até que nós possamos estar na glória com Ele, até que Ele possa voltar e nos buscar, que Ele venha. É muitas vezes penoso viver, canto nenhum ameniza ao sofrer, mas eu prossigo com fé sem temer, pois firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. E no caminho não posso falhar. Jesus me segura
me traz desespero e temor, quando me guia o bom Salvador, o qual espero com todo fervor, pois firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. E no caminho não posso falhar. Jesus me segura na mão. Não posso às vezes o fardo levar, que o coração me parece hesitar. De minha dor ele vem partilhar, pois firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. E no caminho não posso falhar. Jesus me segura na mão. Quando chegar da jornada ao final, eternamente liberto do mal, certo entrarei no meu lar celestial, pois firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. Firme Jesus me segura na mão. E no caminho não posso falhar. Jesus me segura na mão. Deixa só o meu, desliga os outros microfones para não dar microfonia. Ok, meus irmãos. Hoje o nosso tema, hoje a nossa, melhor dizendo, nossa mensagem vai abordar exatamente sobre esta questão. A nossa alegria, a nossa convicção de estar seguro em Cristo, de estar firmado em Cristo, sabendo que Ele nos segura. Mas o texto que nós vamos usar está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 1 a 11. Aí talvez você pergunte assim, mas como falar sobre a videira verdadeira é falar sobre estarmos seguros em Cristo, ou que Deus segura a nossa mão? Eu quero hoje falar sobre a seguinte proposição: apenas quando limpos e totalmente conectados a Cristo, ou apenas quando totalmente conectados a Cristo e limpos por sua palavra, podemos glorificar a Deus e vivermos a verdadeira alegria. Apenas quando nós estamos conectados a Cristo e limpos por sua palavra,
podemos glorificar a Deus em nosso viver e vivermos a verdadeira alegria. Quero falar sobre essa proposição hoje, para isso eu quero ler com você a palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 15, versos de 1 a 11. João 15, versos de 1 a 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. À semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Amém? Oremos mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que acabamos de ler. Suplicamos, ó Deus, que por meio deste Teu servo, Pai, por meio da minha vida, por meio dessa palavra, que daqui a pouco haverei de explanar aos Teus filhos, a Tua palavra seja aplicada a cada coração e desafiado cada um a mudar a sua vida para viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, não sei quem já teve a oportunidade de ver uma videira, ou seja, um pé de uvas. Não sei quem já teve a oportunidade, ou quem tem no seu quintal uma parreira, um pé de uvas ali, uma videira, e pode observar o que é estar ou ver uma videira produzindo. Não sei quem tem essa oportunidade, ou quem já viu, ou quem já teve o privilégio de colher direto de uma parreira ali, ou de uma videira, né, um cacho de uvas, e chupar ali, deliciar-se daquelas uvas ali, tirada diretamente do pé. Eu já tive a oportunidade de fazer isso e, sem dúvida, é um prazer. Mas, ao olharmos para este texto, nós vemos Jesus fazendo uma alusão. Ele usa a videira como uma figura para trazer o seu ensino, o ensino ao coração dos seus discípulos. É claro que ele não está dizendo aqui, e que essa conotação, já que ele está falando aos seus discípulos, é claro que aqui ele não está falando sobre salvação e perdição. Ele está falando sobre frutificar de modo que Deus seja glorificado em nossas vidas. É claro que ele não está abordando aqui sobre ganhar a salvação ou não, porque senão a gente vai ter que entender que o produzir frutos é o que provoca mérito para a salvação. E a gente já sabe que a salvação não é por mérito, é pela graça infinita de Deus, por sua infinita graça e misericórdia. Então, produzir frutos não vai gerar salvação. Então, o assunto aqui não é sobre produzir frutos para gerar salvação, mas é sobre um ramo conectado à videira, que produz frutos. Um ramo que, conectado à videira, vai gerar frutos que glorifiquem a Deus. Um ramo que, conectado à videira, será tratado e limpo por Deus para que possa produzir cada vez mais frutos. Um ramo que, conectado à videira, produzindo frutos limpos por Deus e pela sua palavra, ele existe em plena alegria. E é óbvio que nesse caso ele não está falando simplesmente do ramo de uma videira, mas ele está falando do Filho de Deus, do servo de Deus. E é nisso que eu quero trabalhar com você. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, desse texto que nós acabamos de ler, é que apenas ligado à videira é possível produzir fruto. É óbvio, né? Isso é uma palavra óbvia. Alguém já viu algum galho de árvore produzindo fruto sem estar conectado ao caule? É óbvio que não.
E Jesus fala isso de modo muito claro para que eles entendam. Isso é óbvio. Olha como está lá no verso 1 e 2. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E daqui a pouco ele vai falar que sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo precisa estar ligado à videira para que possa produzir fruto. Então é óbvio. Ele está colocando isso de uma forma muito óbvia. Mas ele está colocando isso para dizer assim: olha, para que vocês entendam, vocês são ramos. Eu sou a videira. Em outras palavras, o que vocês precisam para produzir frutos, vem de mim. Eu sou a videira. E quem trata da videira, quem cuida da videira é o agricultor. E o agricultor é o Pai. Cristo é a videira, a fonte da vida, o caule que traz o alimento, que mantém os ramos produtivos. É natural, quem entende um pouquinho, ou o mínimo que seja de agronomia, ou já viu alguma coisa sobre plantas, sabe que é assim. Não tem como tirar o ramo de uma árvore e ela continuar produzindo, sem estar ligado, porque o ramo precisa se alimentar da seiva da árvore para que ela possa produzir. E Jesus usa isso para dizer: vocês não conseguem e não conseguirão produzir frutos se vocês não estiverem ligados a mim. Eu sou a videira. Eu sou quem produz para vocês o alimento necessário para que vocês possam produzir. Eu sou aquele que traz o alimento e que dá a vocês todo o necessário para que vocês possam ser produtivos. É por isso que Jesus é muito categórico quando diz: vocês não podem fazer nada sem mim. Ah, meus irmãos, mas isso parece, muito embora seja tão óbvio, não parece uma novidade que nos tempos, de tempos em tempos, a gente encontre uma série de pessoas que querem viver um evangelho sem Cristo. Um evangelho onde Jesus está fora dele. Um evangelho que aponte para qualquer coisa menos para Jesus. Ou um evangelho independente de Cristo. Não, eu quero ser cristão, mas não quero o Cristo do evangelho. Ah não, eu quero viver na igreja, eu quero frequentar a igreja, eu quero participar da igreja, mas não quero o Cristo da igreja. Eu quero ser ramo, mas não quero estar na videira. Não quero estar ligado à videira. Primeiro, é impossível. Primeiro que isso é impossível. Não dá para ser. Não dá para viver o evangelho de Cristo. Não dá para viver o verdadeiro evangelho se não estivermos conectados a Cristo. Ele diz isso: todo ramo que está em mim, todo ramo que está ligado a Ele, todo ramo que está unido a Ele. Mas ele diz: e não dá fruto, é cortado. E esse cortado aqui não significa, meus irmãos, que vai ser excluído e mandado para a perdição. Porque lembrem, Jesus está falando com os seus discípulos. E os seus discípulos, ali é óbvio que tinha o traidor, mas os seus discípulos seriam aqueles que haveriam de continuar o seu trabalho, de continuar a lida. Nós estamos falando de homens que, tirando o traidor, eram salvos ou criam em Cristo. Olhavam para Ele e reconheciam Ele como o Senhor das suas vidas. Pedro mesmo confessa, apesar de negá-lo no final, mas Pedro mesmo confessa Jesus como Messias: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós estamos vendo Jesus ensinar aos seus discípulos, mas Ele está também dizendo: olha, é necessário que ligados a mim vocês produzam frutos, senão vocês sofrerão a disciplina do Pai. E muitas vezes a gente tem tanto medo de falar sobre um Deus que disciplina, porque não, Deus é um Deus de amor, Deus não disciplina ninguém, Deus não é um Deus irascível. Sim, irmãos, Deus é sim um Deus que se ira contra toda rebelião, contra todo pecado, contra tudo que o ofende. Deus é sim, e Deus haverá de exercer a sua ira no final, contra todo aquele que permanecer rebelde à sua palavra, contra todo aquele que permanecer rebelde aos seus ensinos. A gente não pode entender que Deus é um Deus totalmente amor, porque Ele é totalmente amor, mas isento de toda justiça. E a ira de Deus se manifesta na sua justiça também, assim como o seu amor.
Quando ele diz aqui no texto, todo ramo que estando em mim, que ligado a mim, não dá fruto, um crente infrutífero, e existe crente infrutífero, ele diz, todo aquele que está em mim não dá fruto, ele corta, ele disciplina. Ele disciplina. Como um bom pai disciplina seus filhos. Ele disciplina como o bom Deus que ama. Porque a disciplina é um ato de amor. O cortar aqui é disciplina. Eu acho interessante a forma como Moody, ao falar sobre esse versículo, ele diz, não é um seguidor presuntivo, ou seja, aquele que não produz fruto, é um seguidor de Jesus, mas que não se presume ser. É um seguidor não presuntivo. Assim como a planta possui brotos que sorvem da seiva, mas nada lhe acrescentam, precisando por isso serem cortados, da mesma maneira, um filho de Deus estéril, que insiste em fazer a sua própria vontade, deve aguardar ser posto de lado, disciplinado por Deus. A mão disciplinadora de Deus pode até remover tal pessoa através da morte. Essas são as palavras de Moody, de um teólogo puritano. Ele escreveu isso. E ele está dizendo, irmãos, que um servo de Deus infrutífero atrapalha o reino de Deus a prosseguir, atrapalha o reino de Deus a avançar. Por isso precisamos entender que nossa vida precisa ser uma vida conectada à videira, conectada a Cristo, mas produtiva. O que é ser um crente produtivo? É aquele crente evangelista que ganha muitas almas para Jesus. Também. Mas não é só isso. É um crente que sabe ser bênção onde ele está, no que ele faz. Que sabe apontar para Cristo, seja para outros irmãos que precisam de bons conselhos, que precisam de ser ensinados, ou seja, para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Um crente frutífero é aquele que reflete a luz de Cristo no seu viver em cada momento, em cada tempo, em cada circunstância. Agora, e o ramo que dá fruto? Se o ramo que não dá fruto, um possível crente infrutífero, um possível filho de Deus que não produz fruto, assim como Isaías 5, de 1 a 7 fala que Israel se tornou uma videira infrutífera e Deus teve que discipliná-los, assim também um crente infrutífero pode sofrer a disciplina de Deus. O que ele faz com o que dá fruto? Ele trata para que dê mais frutos. Mas deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Cortar o ramo pode ser doloroso? Sim, né? Mas ser limpo também não é doloroso? Porque ser limpo significa tirar toda a impureza. É tirar daquele galho tudo aquilo que não está produzindo. É tirar as folhas envelhecidas. É tirar os pequenos ramos que deram, porventura, chegaram a dar uma travada ali e impedir o crescimento daquele ramo. Ele precisa ser podado, ele precisa ser limpo. A poda é uma limpeza na videira, mas a poda também é dolorosa, mas necessária para continuar produzindo frutos. Então, peraí, Deus disciplina o infiel, mas também disciplina o fiel? Não, Deus disciplina o infiel e cuida do fiel. Certa vez, poucas vezes eu conto sobre isso. Certa vez, quando adolescente, eu trabalhei numa feira livre. E quando eu estava trabalhando numa feira livre, eu trabalhava num quiosque que estava próximo de alguns outros quiosques que vendiam comida. E num desses dias de trabalho, enquanto eu estava ali trabalhando, eu vendia artigos de olaria. E aí, lá no quiosque que vendia comida, tinha uma pessoa que não passava muito bem das ideias. Aí eu estava lá trabalhando, de cabeça baixa, virei-me para atender um cliente, e sem menos esperar, eu levei uma pratada de comida na cabeça, bem na testa. Quando eu levei essa pratada, assim, a cabeça foi para trás, a hora que eu voltei, assim, o sangue caía, né, no chão ali, uma mecha de cabelo caiu, acho que essa mecha nunca mais nasceu, né? E o sangue jorrava,
E aí, imediatamente, a filha da dona do restaurante correu com um pano, colocou na minha cabeça, me levou correndo para o hospital. O quiosque onde eu trabalhava foi roubado. As pessoas aproveitaram da bagunça e começaram a roubar as peças de porcelana. Irmãos, infelizmente, eu fico com dó às vezes, porque tinha tantas peças bonitas, mas enfim. Aí eu fui para o hospital, cheguei lá, a enfermeira tirou o pano, olhou, puxou a pele para o lado, e eu falei, tá doendo. Foi lá, enfiou uma seringa, deu uma anestesia lá dentro. Eu falei assim, precisa mesmo fazer isso? Ela, precisa. Pegou o algodãozinho, passou dentro da ferida, para tirar todo e qualquer caquinho de vidro que ficasse lá dentro. E eu tornava a gritar com ela, precisa mesmo fazer isso? Ela, precisa. Às vezes a poda, para curar o tratamento necessário, é doloroso. Sabe o que Deus diz que Ele faz com o que não produz? Uma disciplina ainda mais dolorosa do que a disciplina que Ele faz ao ramo que produz, para que possa produzir mais frutos. A disciplina de ser tirado da árvore é mais dolorosa do que a de ser podada, mas continuar ligada à árvore. Meus irmãos, todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Frutos dignos do Senhor, frutos de arrependimento, frutos advindos de um discipulado com Cristo que recebe do tronco a seiva que alimenta e que transmite produzindo fruto. Uma vida que reflete Cristo em todo o tempo. É assim que é um ramo frutífero. Ele limpa para que possa produzir mais frutos. E produzir mais frutos é o resumo da vida do crente. Aqui está o resumo da vida do servo de Deus. Produzir frutos. Esse é o resumo da vida do crente. O que o crente tem que fazer no mundo? Produzir frutos. Frutos dignos do Senhor. Qual é o meu papel neste mundo? Produzir frutos. Frutos como está lá em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Começando pelo amor. A vida do cristão se resume a isso, produzir frutos dignos do Senhor. É tudo que eu preciso ser neste mundo. É tudo que eu preciso fazer neste mundo. Produzir frutos para Ele, para a glória dEle. Mas olha, irmãos, nós vimos aqui que apenas o fruto ligado à videira pode produzir frutos, mas também vemos no texto que apenas o ramo limpo e ligado à videira pode produzir frutos. E ele disse isso, aquele que produz, ele limpa para que dê mais frutos. Mas no verso 3 ele fala, do capítulo 15, do 3 ao 6. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Não confundam esse jogado no fogo e queimados como jogado no inferno. Não é disso que Jesus está falando, eu vou chegar lá. Mas ele está dizendo que o verdadeiro crente já está limpo pela palavra de Deus. Aquele a quem o Pai limpa, a ferramenta que Deus usa para limpar o seu verdadeiro crente, o crente frutífero, é a palavra de Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O verdadeiro crente vive pela palavra de Cristo, molda-se pela palavra de Cristo, anda debaixo da palavra de Cristo, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à sua palavra. É ela que nos limpa. Ele é admoestado dia a dia, ele é moldado por essa palavra, ele é desafiado por essa palavra. E quando ele é desafiado, ele limpa de si aquilo que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, como verdadeiros crentes em Jesus, ou como crentes no Senhor Jesus, precisamos ser limpos pela palavra. A ferramenta que Deus usa para podar
as arestas, para podar os galhos ruins, as coisas ruins da nossa vida, é a sua palavra. É ela quem nos guia. Nós vimos na semana passada, no Evangelho de João 14, lá quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo nos haveria de lembrar todas as suas palavras. Por que o Espírito Santo faria isso? Para nos podar, para nos limpar das coisas que porventura nós faríamos, dos pecados que porventura tocariam nossa vida ou nos alcançariam, para que pudéssemos estar limpos, para continuarmos vivendo debaixo do cuidado de Deus. O Espírito Santo não nos lembra as palavras de Deus sem propósito. Eu vou te lembrar aqui uma palavra de Deus. Para quê? Para nada, só queria te lembrar. Não. Ele nos lembra daquilo que Cristo ensina, Ele nos lembra da palavra de Deus para que nós possamos ser limpos. É como aquela luzinha que acende, é como aquele chamado de atenção que diz: o que você está fazendo, por onde você está caminhando é errado. Mude a sua atitude, é pecado, isso ofende a Deus. Isso é ser limpo pela palavra, para podermos produzir frutos. É disso que Jesus está dizendo. É a sua palavra quem nos limpa. E somente o ramo limpo e ligado à videira pode produzir. No verso 4 ao 6, nós vemos que permanecer significa sem o auxílio, sem o alimento, a palavra dele, sem vida que advém dele, nós não podemos fazer coisa alguma. Ele é a fonte, portanto precisamos estar ligados nele. E mais uma vez eu quero citar o teólogo Moody, quando ele fala do verso 6 e dizendo assim: é jogado fora e seca. Moody diz assim, que isso é um fato conhecido, que além da produção de uvas, a videira não tem outra utilidade a não ser para combustível. Alguém já viu algum móvel feito com galhos de videira? Alguém já viu alguma outra coisa feita com galhos de pé de uva? Eu não conheço nada que tenha sido produzido com galhos de pé de uva. Eu não conheço. Pode até ser que exista. Algum criativo criou alguma coisa. Mas eu ainda não vi uma cadeira feita com galhos de uva, não vi nada feito com galhos de uva. Além de produzir uva, os galhos da uva só servem para outra coisa. Para lenha, para fogo. Não sei. Quem veio do sul é a irmã Jussara. Talvez ela já tenha visto alguma coisa lá. As folhas são usadas e o fruto, o galho só serve para fogo. É descartável. Então, meus irmãos, só serve para fogo. Foi isso que Moody queria dizer. Ele cita Ezequiel, capítulo 15, verso 6, quando diz lá em Ezequiel assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, assim como entre as árvores do bosque entreguei a madeira da videira para alimentar o fogo, entregarei também os habitantes de Jerusalém. Mas espera aí, os habitantes de Jerusalém não eram o povo de Deus? Sim, mas Deus está disciplinando Jerusalém por sua rebeldia. Lembre-se que Ezequiel foi um profeta antes e durante o exílio babilônico. E Deus estava dizendo assim: eu vou colocar Jerusalém como lenha para a fogueira. Eu vou disciplinar por meio do cativeiro babilônico a um povo que não está produzindo frutos. A indefinição do sujeito nesse texto corresponde ao mistério do ato simbolizado. Foi quem disse Westcott. Mas o que ele queria dizer com isso? Que uma vez que o sujeito do texto é a produção de fruto e não a vida eterna, o fogo é um juízo sobre a esterilidade e não sobre a perdição eterna. O fogo aqui nesse texto significa que Deus está dizendo o seguinte: se você não produzir frutos, eu vou disciplinar. Eu vou exercer o meu juízo para disciplinar você, porque não me obedecer é rebeldia. E como um pai que ama, eu vou te disciplinar. Um pai que ama, um filho desobediente, ele não joga o filho no inferno, né? O pai que ama um filho desobediente, disciplina o filho desobediente. Pega a varinha, tão poupada nos nossos tempos, e usa. Eu tenho visto tantas árvores crescerem tanto, né? Eu acho que está precisando de uma poda. Arrancar uma varinha aí. Alguns pais arrancarem umas varinhas e usar. Porque
os nossos filhos estão precisando ainda muito de disciplina. A vara é o potencial de produção do fruto, não é a própria pessoa. Aqui está se falando de obras infrutíferas. E crente infrutífero precisa ser disciplinado. Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,15: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, se ele sofrer a disciplina de Deus, esse que não produziu fruto, que perdeu a sua obra ali, vai sofrer prejuízo. Mas, todavia, a disciplina vai erguê-lo, para que ele possa produzir e continuar a sua vida com Deus e, quem sabe, mudar de atitude. Deus disciplina o filho que ama, irmãos. É disso que Jesus está falando nesse texto. Ele não está falando de vida eterna e perdição eterna, mas ele está falando que um ramo limpo e ligado à videira produz frutos. E um ramo limpo, nós, como cristãos ligados a Cristo, só podemos estar limpos se ouvirmos a palavra de Deus, se estivermos atentos àquilo que a palavra de Deus está dizendo, se formos obedientes à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos limpa. A ferramenta de poda é a palavra de Deus. Não é à toa que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Cortante por quê? Para penetrar aonde precisa ser penetrado, para discernir aquilo que precisa ser discernido e para cortar aquilo que precisa ser cortado. Assim é a palavra de Deus. Também olhamos para esse texto e entendemos que apenas permanecendo em Cristo, ligados em Cristo, limpos pela palavra de Cristo, é que podemos glorificar a Deus. Olha lá no verso 7 e 8. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que glorifica o Pai? Produzir fruto. Mas sem estar ligado a Cristo e sem ser limpo, não pode produzir fruto. Então, preciso estar ligado a Cristo, limpo pela palavra de Cristo para produzir frutos. E quando produzo os meus frutos, eles glorificam a Deus. Ah, meus irmãos, quantas vezes a gente encontra pessoas que querem viver o cristianismo sem Deus, o cristianismo sem Cristo, e acha que está tudo certo. Não, não está. Se a minha vida não glorifica a Deus, está tudo errado. Se a minha vida não glorifica a Cristo, está tudo errado. Se o resultado da minha vida não é glória para o nome dEle, está tudo errado. Eu não posso achar que um cristianismo que não glorifica a Deus nas minhas atitudes esteja certo. Não dá para ser. As minhas atitudes glorificam a Deus onde quer que eu esteja. Não é só aqui dentro, mas é aqui dentro e lá fora. É na minha casa, no meu trabalho, é no meu estudo. Onde eu estou. Se bem que agora está complicado para colar na prova, né? Os estudantes não conseguem colar na prova agora. Ou ficou mais fácil colar na prova agora? Eu não sei se essa pandemia ajudou, ficou mais fácil colar na prova, porque não tem um professor vigiando, né? Vamos fazer a prova, estou mandando a prova por e-mail e você vai fazer. Mas uma regra, não pode consultar. Queria saber, meus irmãozinhos em Jesus Cristo, crentes no Senhor Jesus, vocês estão fazendo as provas que devem ser sem consulta? Ou porque o professor não está olhando, vocês estão colando? Pegou firme agora, né, pastor? Pegou mal, irmão. Se você anda consultando, não estou colando, é só fazendo uma breve consulta para saber se a minha resposta está certa, né? Isso chama-se cola. Se a prova é sem consulta, é sem consulta. Você tem que ser honesto. Tire 0, mas tire com honra. Repita a matéria, mas não colei. Você vai ser o que rema contra a maré. Rirão da tua cara. Mas com Deus você estará em paz. Do que Jesus está falando? Permanecer em Cristo, estar ligado a Cristo, produzindo frutos que glorifiquem a Deus.
As palavras de Cristo, bem como a sua pessoa no cristão, é que aflora no cristão a necessidade de orar por situações e soluções adequadas à sua vida íntima com Cristo. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Você não vai pedir a Deus algo que seja contra a vontade de Deus. Você não vai orar quando o texto diz aqui, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Senhor, eu sou um crente fiel, Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu permaneço no Senhor, as suas palavras em mim, então agora eu quero pedir alguma coisa que é contra a tua vontade, que é contra os seus princípios, que vai contra tudo aquilo que diz ser santo. Vale isso? Não, não vale, porque aquele que está ligado em Cristo, reflete a Cristo, age e glorifica a Cristo nas suas atitudes. Ele não vai pedir ao Pai nada que não glorifique a Deus, porque é nisto que o Pai é glorificado, em que demos frutos dignos dele. Então Paulo escreve assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O que significa isso? Não interessa onde você vá e o que quer que você faça. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então você vai ter que continuamente fazer um questionamento a si mesmo. Espera aí, isso glorifica a Deus? Isso traz glória ao nome dEle? Isso enaltece? Toda hora. Você senta na frente do computador. Você vai acessar alguma página. Aí você deve pensar, isso é aceitável diante de Deus? Eu devo entrar por aqui? Eu devo fazer isso? O discípulo O discipulado é um crescimento, é uma dinâmica. Quanto mais fruto produzimos, mais verdadeiramente estamos nos encaixando no padrão de discípulo. Aqueles que aprendem de Cristo, a fim de se parecerem com Ele, glorificam a Deus com isso. Esse cristão, esse servo de Deus, é recompensado no investimento na vinha. Deus honra. E Ele produz mais frutos, e frutos dignos do Senhor. E por fim, eu quero encerrar que apenas permanecendo em Cristo, apenas ligado à videira, limpos pela palavra de Deus e glorificando o Senhor, é que de fato podemos ser alegres, plenamente alegres. E é assim que encerra o texto, do verso 9 ao 11. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam no meu amor e eu permanecerei em vocês. E eu trarei a minha alegria ao coração de vocês. O que tem dado tanto prazer ao mundo de hoje? Vocês já ouviram aquela expressão muito comum hoje? Então eu acredito que a maioria já ouviu. O importante é ser feliz? Não interessa o que você faça, não interessa como você viva, o importante é ser feliz. O hedonismo, o egocentrismo, a satisfação do eu. Viver não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Viver não para que Deus seja louvado, mas para que você seja. Viver não para que Deus seja visto, mas para que você seja visto. Viver não para que para produzir frutos dignos do Senhor, mas para produzir frutos que enalteçam o seu nome. O seu nome. Uma vida cristã de alegria plena depende de nossa permanência em Cristo, no seu amor e em obediência à sua palavra.
Jesus coloca-se como referência para que isso seja real em nós, pois era real nele e para ele ao manter um relacionamento de obediência e amor para com o Pai. Jesus coloca dessa maneira para nós, irmãos, para dizer, olha, eu permaneço no Pai, obedeço a Ele, permaneço no seu amor e Ele permanece em mim. Mas porque eu obedeço a sua palavra, eu permaneço no seu amor. Assim também vocês. Obedeçam a minha palavra para que vocês possam permanecer no meu amor. O amor aqui torna-se o fruto principal que o Pai está procurando encontrar nos seus filhos. O fruto principal citado por Paulo em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Permanecer no amor que vem do Pai e está em nós por Cristo que habita em nós. Para desfrutar do amor do Pai, exige-se a obediência aos mandamentos, a palavra de Cristo como condição. Como disse antes, Cristo deixou-nos o exemplo. Deus busca um povo para si, que se submeta à sua palavra, ao seu senhorio. E não há alegria plena fora de Cristo. O que é alegria plena? Uma satisfação que não pode ser tirada. Sim, tem muita satisfação por aí. O importante é ser feliz. Mas a felicidade que esse mundo dá é passageira. Lembra que Jesus falou? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é passageira. A alegria que o mundo dá é passageira. Mas a paz que Cristo dá, ela é plena. A alegria que Cristo dá é plena. Porque tem a ver com a eternidade. Não tem a ver com o aqui e agora. Assim sendo, eu quero concluir com essas palavras. Apenas permanecendo em Cristo, limpos pela sua palavra, é que podemos glorificar a Deus e viver a verdadeira alegria. Apenas quando estamos totalmente conectados, ligados a Cristo, limpos pela sua palavra, glorificamos a Deus e vivemos a plena alegria que só pode ser encontrada em Cristo. Amém por isso? Que essa palavra nos desafie a viver assim, ligado à videira, limpos pela palavra de Deus, glorificando em tudo que fazemos e desfrutando da alegria plena, que começa aqui, mas nunca termina até a eternidade. Não como o mundo, que a alegria é agora, aqui, porém, somente para agora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então? Vamos lá? Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos, porque a Tua palavra desafia o nosso coração a vivermos em plenitude, a vivermos a alegria plena. Mas uma alegria plena que depende da nossa obediência à palavra de Cristo, uma alegria plena que depende do nosso caminhar com Jesus, de nos permitirmos ser limpos pela palavra de Deus, de nos permitirmos ser moldados pelos seus ensinos, de modo que Ele seja visto, que Ele seja glorificado em todo o tempo. Obrigado, Pai querido, porque a Tua palavra nos desafia a vivermos na dependência completa do Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Nós o adoramos, Pai, e suplicamos, ajuda-nos, limpa-nos pela Tua palavra, pois queremos glorificar o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, é que oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Quero agradecer o privilégio de ter cada um dos irmãos aqui conosco, mas o privilégio de ver a Letícia, uma moça linda que está, né? Bom te ver, Letícia, de novo. E o jovem? Perdão, não deu para ver, a máscara não ajuda. Mas pode deixar, não tem problema. Mas o jovem que está conosco, namorado. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho rapidamente ali. E eu quero agradecer a sua presença conosco também. Muito obrigado. Leve o nosso abraço à sua igreja quando estiver reunidos, né? Que o Senhor esteja abençoando. Meus queridos irmãos, estamos dando esse momento por encerrado e agradecemos ao Senhor pela sua presença entre nós, pela sua palavra que alcançou nosso coração. Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa, concluímos aqui. Até nosso próximo domingo. Deus abençoe meus irmãos que estão em casa também.
Deus os abençoe e os guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.